Então, nessa segunda parte, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre alguns fundamentos do estudo da biologia celular, né? Então, porque, na verdade, como eu coloquei lá, quando a gente começou a conversar nessa aula, existem várias técnicas. Isso avançou demais nos últimos anos e eu tenho para mim que desde que começou a pandemia, muitos outros métodos não digo novos, mas aperfeiçoamento de técnicas já existentes já devem ter sido desenvolvidos, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui hoje para vocês é o básico, é o mais fundamental que vocês têm que saber. E aí, depois, ao longo da disciplina, a gente vai aprofundar também outras técnicas que eu não vou falar hoje. Por exemplo, técnica para estudar DNA, técnica para rastrear, para, por exemplo, investigar organelas dentro da célula. O que eu vou falar hoje serve para a gente ver os aspectos morfológicos da biologia celular. Então, a gente vai falar de microscopia, tá bom? Então, se vocês quiserem, em qualquer momento, me interrompam para perguntar. Então, assim, vamos começar do nosso arroz com feijão, né? Então, eu digo sempre que médico veterinário, gostando ou não de microscópio, é que nem a gente chegar na cozinha e falar, eu não gosto de usar fogão, eu não gosto de usar liquidificador, né? Não, o microscópio, ele é um instrumento de trabalho fundamental para nós. Por quê? Porque se o ser que nós estamos estudando, ele é composto de células, e nós sabemos disso, e as células são microscópicas, não tem como eu ser médico veterinário, não tem como eu ser médico, não tem como eu ser farmacêutico, qualquer um que lide com a vida, se eu não uso esse instrumento quando ele é necessário, né? Então a gente tem que usar, e para usar um instrumento, nós precisamos saber o contexto onde aplicá-lo e temos também que saber a sua, digamos assim, a sua limitação. O que ele consegue fazer por mim e o que ele não consegue, né? Então, um microscópio, ele é um instrumento, na verdade, muito, muito simples, né? Ele funciona, eu não vou detalhar tudo, esses detalhes aqui, porque, na verdade, é bem, bem simples, na verdade, mas ele se propõe a fazer o seguinte: tem uma fonte de luz, essa luz passa através do material, então aqui, nesse ponto, existe um material biológico, nós chamamos assim mesmo material, né, biológico. Esse material foi preparado para permitir que a luz passe através dele. Então, o fundamento da microscopia de luz é que a luz tem que passar através do material e ela modificada, ou seja, os raios, eles vão sofrer alteração a partir do momento que eles passam pelo material, eles vão ser captados pelo sistema de lentes, né? Esse sistema de lentes que pode ser, quanto mais, digamos assim, quanto melhor for o microscópio, melhor vai ser esse sistema de lentes aqui que a gente vai falar um pouquinho hoje. Mas por mais que ele seja, ele não vai conseguir fugir muito da limitação da técnica. O que eu quero dizer é que assim, a gente até tem microscópios muito ruinzinhos, mas tanto os muito ruinzinhos quanto os muito bons, eles de forma geral vão permitir o mesmo nível de investigação, né? O que muda digamos assim, o conforto, a facilidade de uso e um pouquinho a resolução, mas é muito pouca coisa que vai variar. E vai variar de acordo com a qualidade das lentes. Então, a alma desse equipamento aqui não é todo, a gente vê uns microscópios lindões, né? Assim, tem uns que são tão bonitos, mas o que importa não é nada daquilo que a gente vê. O que importa é o que está aqui dentro. É o conjunto de lentes e principalmente as objetivas que vão dar a alma e a qualidade desse equipamento, que é um equipamento muito simples, mas a gente precisa entender porque é aquilo que eu falei, é que nem fogão na vida de vocês. Tem que ser uma coisa que vocês conseguem em qualquer lugar onde vocês cheguem, vocês sabem usar, vocês se sentem confortáveis e, lógico, pelo amor de Deus, não quebram. Não quebram nem o microscópio e nem o material biológico. Porque quebrar material biológico, perder material biológico e quebrar lâmina é assim o ápice do fracasso. Não pode. Então, nesse momento, a gente não vai, né? Um dos objetivos da biologia celular é vocês saberem usar o microscópio como se ele fosse algo super tranquilo para vocês. E a gente não vai fazer esse treinamento diretamente, mas futuramente vocês têm que ter essa consciência de que precisam aprender, até porque não é difícil,
mas é uma responsabilidade para que vocês não paguem o mico de chegar num laboratório e acabar quebrando um material, acabar perdendo algo importante, tá bom? Deixa eu voltar lá para nossa apresentação. Ah, não, já tô lá. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Obrigada, queridos, é que eu não vejo o chat. Bom, então, posto isso, o que é um microscópio de luz ou um microscópio óptico? Eles apresentam um sistema de lentes combinadas, objetivas e oculares. Aqui é um olho, né? Mostrando o raio de luz chegando. Utilizado para gerar imagens ampliadas de corpos que são muito pequenos, que não conseguem ser observados a olho nu. A riqueza de detalhes é determinada não pelo poder de aumento. Isso é um conceito que vocês vão ver que eu vou falar bastante nos próximos slides, porque as pessoas confundem muito. Principalmente agora que todo mundo tem câmera, todo mundo tem smartphone, tem câmera, enfim, tá todo mundo acostumado com zoom e tal. Enfim, as pessoas confundem demais isso aqui. Aumento é sinônimo disso aqui, magnificação. Então, eu vou pegar uma imagem pequenininha e vou aumentar. E, então, a qualidade do microscópio é determinada pelo seu limite de resolução. Então, resolução e aumento não são sinônimos. Esse é digamos assim, a frase mais importante dessa parte da aula que a gente vai ter. Resolução é definida pelas características pela construção, pela qualidade, principalmente não, pela qualidade dessa parte do microscópio aqui, objetiva, tá? A magnificação de um microscópio é dada pela magnificação da objetiva multiplicada pela magnificação da ocular. Então, a ocular, esse jogo de lentes aqui também vai aumentar. Geralmente, os nossos geralmente são 10 vezes, né? E a objetiva varia. Cada uma dessas objetivas aqui, elas têm uma resolução diversa, diferente, né? Então, a gente pode amplificar 40 vezes, pode amplificar 1000 vezes. Né, vai variar, e isso permite que a gente investigue células e tecidos em diferentes aumentos. Bom, então vamos entender um pouquinho, por menos que é barato isso, mas eu nem sou a melhor pessoa do mundo para falar sobre as características da física da luz, mas eu preciso falar de alguns conceitos aqui para a gente entender o funcionamento do microscópio, né? Então aqui está mostrando para nós, né, que a gente tem então, um espécimen, quando a luz passa através dele, então não se esqueçam dessa palavra, através. Os raios de luz passam através da amostra. Eles mudam de direção, eles vão ser alterados, que é o que a gente está vendo aqui na história do lápis, né? Então, assim, quando muda de meio, a luz muda, os raios mudam de direção, tem a difração, tem a refração, enfim, tem diferentes mecanismos que vão mudar esses raios de luz. E essa lente que está dentro da objetiva, ela vai fazer o quê? Ela vai captar esses raios. E ela vai captar esses raios de uma forma que ela consegue fazer o quê? Ampliar para que o olho, porque, por exemplo, aqui eu estou vendo, aqui seria a altura onde estão os olhos, né? Se eu visse diretamente, eu veria uma imagem desse tamanho aqui. E vendo a imagem, depois que as lentes interferiram nos raios de luz, olha lá, aumenta o tamanho da imagem para o meu olho. Então, eu vejo uma imagem virtual, eu não estou vendo a imagem real, como é o caso daqui, mas pelo menos eu consigo diferenciar o que aqui eu não consigo, né? Eu aumento a resolução, eu aumento a imagem, eu tenho uma magnificação da imagem, mas para eu poder fazer isso, eu preciso de uma resolução. Quem é que define essa resolução? Essas lentes aqui, tá? Então, a magnificação depende da difração dos raios de luz ao passar através da amostra. Então, eu preciso que esses raios se espalhem, eles precisam se espalhar. Só que na hora que eles se espalham, se eu tiver pouco raio que chega aqui, eu perco o quê? Resolução. A resolução alcançada, então,
depende da utilização de lentes que façam o quê? Consigam captar a maior quantidade possível de raios refratados, ou seja, aqueles que mudaram de direção ao mudar o meio de propagação, quando passa aqui através do espécime. Então, assim, basicamente são dois mecanismos diferentes, um que envolve captar os raios e o outro que envolve refratar, né? Então, essa difração aqui, esse espalhamento, eu acho que a palavra para a gente entender é esse espalhamento, porque aí é como se eu tivesse, sabe quando você precisa escolher, né? Você tem um monte de botões na caixa, ou um monte de feijãozinho numa caixa, e você precisa escolher o que você faz. Você espalha em cima da mesa, eu quero só os botões brancos, ou eu quero só os feijões que estão bons. Você espalha. Então, eu preciso do espalhamento dos raios dado pela difração, e eu preciso de ter bastante raio. A quantidade de raio que é captado pela lente é que define o limite de resolução daquela lente, tá? Então, então são essas características da luz, da manipulação dos raios de luz que vão fundamentar a construção do microscópio da microscopia de luz. Aí tem uma outra questão que também interfere. A luz solar, a luz branca, ela não é uma luz só. Na verdade, ela é uma composição de raios de diferentes comprimentos de onda. Então, é isso que está mostrado aqui. Então, quando a gente tem, por exemplo, a luz vermelha, os raios, eles são de comprimento de onda em torno de 700 nanômetros, ou 0,7 micrômetros. Quando eu tenho violeta, o que for maior do que isso, os raios que tiverem mais do que 700 nanômetros, eles vão ser infravermelhos, né? Eles vão ficar invisíveis, eles fogem do espectro visível e têm um comprimento de onda maior. E aí, se eu tiver uma luz de comprimento de onda de 400 nanômetros ou 0,4 micrômetros, eu vou ter uma luz do espectro violeta. Se eu tiver um espectro menor, aqui, por exemplo, 200 nanômetros, eu estou dentro da faixa do ultravioleta, que é invisível na microscopia de luz. Depois, mais para frente, eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque a gente usa muito num tipo de microscópio, mas no microscópio de luz, a gente trabalha com isso aqui, com a luz visível, Então, só para situar a gente, mais ou menos, se a gente pega mais ou menos o meio do espectro, a gente fica no espectro verde, que vai ter em torno disso aqui, ó, em torno de 550 nanômetros ou 0,5 micrômetros. Então, voltando aqui, me avisem se vocês não estiverem vendo minha tela. Então, por enquanto, armazenem essas informações que eu falei. Então, nós temos, quando a gente está pensando na luz, o microscópio de luz vai manipular a luz, né? Então, nós temos o fenômeno da difração dos raios de luz. Eles se espalham, eles difratam, acho que é difratar que fala. Eles vão se espalhar a partir do momento que ele passa pelo espécimen. A gente tem a questão da resolução, que envolve o quanto de raios que essa lente, porque aqui muda o meio de propagação. A luz passa aqui, ela está se propagando no ar. Quando chega aqui, meninos, muitas delas vão para fora, tá? Tipo assim, elas não entram nesse outro meio, porque é um vidro, certo? Que é o que a gente está vendo aqui, ó. Então, o raio de luz, ele não necessariamente ele vai entrar num novo meio de propagação. Aqueles que entram aqui vão ser aqueles que a gente vai enxergar, que vão compor a imagem. Então, ó, a resolução depende da utilização de lentes que consigam captar a maior quantidade possível de raios que foram refratados, ou seja, os que mudaram de direção ao mudar o meio de propagação. Esse é um outro conceito. E aí guardem esse conceito também aqui do comprimento de onda da luz visível. Então, a gente já sabe que não existe luz branca, que luz branca é uma composição de raios de luz de diferentes comprimentos de onda, tá? Então, mais ou menos, se a gente pega o meio do espectro, fica em torno de uns ponto ou 0,550 não, 0,55 micrômetros ou 550 nanômetros. Para quem não está acostumado muito com essas conversões de
unidade, eu digo, então micrômetro é 10 a menos 6 do metro, nanômetro é 10 a menos 9, e é muito importante que vocês treinem para converter facilmente uma unidade para outra, porque na biologia celular a gente trabalha o tempo todo com essas unidades. Bom, então voltando naquela primeira imagem que eu coloquei, peraí, deixa eu só ver se estou no lugar certo, tá. Então, um microscópio simples, ele vai ter um sistema de lentes combinadas, objetivas e oculares. Objetiva, tem as lentes internas e as oculares, que vão gerar imagens ampliadas de corpos que são muito pequenos para serem observados a olho nu. Eu acho que isso está igual, primeiro está aqui, não está não? É, está igual. Então, vou voltar. Então, vamos lá para a magnificação. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, ó, vamos primeiro enxergar essas setinhas aqui, elas identificam o que meu olho está vendo. Então, na verdade, não está vendo. Então, esse aqui é o corpo real. O corpo real que eu quero observar, ele é pequeno demais. Ele é pequeno demais e a olho nu, o meu olho não consegue ver. O que meu olho vai ver? O meu olho vai ver isso aqui, ó, essa linha tracejada. Vejam que a orientação mudou. Aqui a setinha está apontando para cima e aqui a setinha está apontando para baixo. O que é que está acontecendo? Vamos entender isso aqui. Então, o raio de luz, a fonte de luz está aqui atrás, a luz passa através aqui e ela difrata, né? Ela muda de orientação. E a luz, meninos, ela sempre se propaga em linha reta, certo? A não ser que haja alguma interferência aí, ela vai propagar em linha reta. Então, ela está indo aqui, ó, ela passa pela lente, a lente vai espalhar. É como se já estivesse abrindo um leque assim, né? Então, aumenta o tamanho da imagem. Ó, o que era desse tamaninho aqui, ó, fica desse tamanho aqui, tá? Ó, já aumentou. Aí, então, só que inverte a imagem, tá vendo? Então, a imagem, os raios, por conta da difração dos raios, o que o olho está enxergando, o que o olho vai enxergar, não é a imagem verdadeira. Ele vai enxergar uma imagem virtual, tá? Aí, essa nova imagem aqui vai ser difratada de novo a partir de uma outra lente que é o ocular. Quando chega na composição, quando reflete na retina, a retina vai enxergar a composição final com a magnificação final. A magnificação da objetiva, dada pela objetiva, vezes a ocular. Então, é isso que está mostrado aqui. Ó. Quando os raios de luz passam através da amostra, muitos sofrem refração, promovendo um espalhamento. Então, houve um espalhamento aqui. A luz refratada de pontos próximos sofrerão interações positivas e negativas, tem isso também. Então, algumas regiões vão ficar escuras e outras vão ficar mais claras, dando um contraste que permite uma definição da imagem no olho. Nem tudo a gente consegue ver. A gente vai, depois, quando a gente for... Eu vou mostrar para vocês algumas imagens nos exercícios de aula prática, mostrando que nem tudo a gente consegue enxergar na microscopia de luz, fica invisível, tá? Mas o principal aqui era observar isso aqui, que após passar pelo microscópio, a imagem ela fica muito maior e invertida. Então, o que a gente está enxergando no microscópio é uma imagem virtual, amplificada e invertida da imagem real. Bom, isso que eu estou falando é o aumento da imagem. Só que para eu conseguir aumentar a imagem, eu preciso de de uma característica que define a qualidade do meu microscópio, que é o seu poder de resolução ou seu limite de resolução. Então, a capacidade que uma lente possui, veja que eu falei de uma lente, porque a lente é a alma do microscópio, possui de distinguir, a capacidade que uma lente possui de distinguir dois pontos, é a resolução, é dada por sua capacidade de captar raios refratados. Quanto mais raios uma lente captar, maior será a sua abertura numérica. Guarda isso aqui que eu vou falar mais para frente. A abertura numérica é a característica técnica, a qualidade da subjetiva e, consequentemente, a sua resolução. Então, para que a gente possa ter uma magnificação
boa, a gente precisa ter resolução, porque senão a gente não tem informação visual para dar um aumento com definição. Agora que todo mundo tem smartphone e tira foto e fica ampliando as fotos, é fácil de entender. Quando você tem uma foto de baixa resolução, você amplia, você não enxerga nada. É a mesmíssima coisa. A diferença é que no celular a gente tem os pontos digitais e aqui eu tenho os raios de luz, mas o efeito final é o mesmo. A resolução, para eu poder dar magnificação, eu preciso de resolução. Quanto mais resolução eu tenho, mais informação visual, mais informação de raios de luz eu tenho, mais eu posso ampliar a minha imagem. E isso é uma confusão muito comum. Por isso que eu coloquei aqui nesse slide esse contraponto. Então, temos que diferenciar muito bem aumento e resolução. Aumento é sinônimo de magnificação, não é sinônimo de resolução. A resolução é a capacidade de distinguir dois pontos próximos. A resolução máxima dos nossos olhos é de 200 micrômetros ou 0,2 milímetros. Então, pega lá a régua, tem 1 milímetro. Se você subdividir na verdade é 0,1 milímetro, mas enfim, fica em torno de 0,1, 0,2 milímetros ou 200 micrômetros. Qualquer duas coisas, se você tiver duas estruturas que estão uma do lado da outra, separadas por 10 micrômetros entre elas, o seu olho vai te dizer que é uma coisa só. Então, assim, os nossos olhos têm capacidade de diferenciar o que for maior do que isso aqui. Dois pontos que estão separados por uma distância menor do que essa, para nós, a olho nu, vai ser a mesma coisa. Então, a resolução é definida por essa parte do microscópio aqui, que é a objetiva. Cada uma, aqui, por exemplo, um microscópio comum, esses que a gente tem, na verdade, o microscópio geralmente é padrão. Cada um deles vai ter uma magnificação diferente, tá? Então, aqui, por exemplo, aqui está mostrando a magnificação. Ó, esse aumenta 100 vezes, esse aumenta 20 vezes, 10 vezes, 40 vezes, 4 vezes. Isso é a magnificação, tá? Cada objetiva tem uma resolução específica. Então, cada uma dessas tem uma resolução específica e, consequentemente, uma magnificação diferente. Mas se eu perguntar para vocês qual que é a resolução dessa objetiva aqui, não é 100 vezes. 100 vezes é o poder de magnificação. Então, assim, a objetiva é a alma do seu microscópio. Os demais elementos são importantes, podem melhorar a imagem, enfim, vão deixar a imagem cada vez melhor, mas o fato é que a resolução vai ser dada pela abertura numérica, pelas características da objetiva desse microscópio. Cada microscópio vai ter, geralmente, 4 objetivas, pode ter mais ou pode ter menos. Só chamando a atenção de vocês para uma característica aqui, que é muito comum, é importante que vocês saibam, nem sempre a gente tem o micron, o símbolo, né, para colocar no texto. Quando a gente não tem o micron, a gente usa a letra U. Então, a letra U, que é mais parecidinha, é a mesma coisa que micron, tá? Caso vocês vejam num texto, em qualquer lugar, o M é a mesma coisa que micrômetro, porque provavelmente não tinha a letra grega para colocar na frente do M. Eu mesma uso às vezes porque dá problema de configuração em alguns textos. Então, como é que se organiza? O que a gente tem nas objetivas? Ó, é um dispositivo feito de vidro, capaz de produzir convergência ou divergência dos raios luminosos. E elas são compostas, ou seja, tem várias lentes, né? Existem objetivas de diversas especificações e, portanto, destinadas a aplicações mais gerais ou mais específicas. Existem microscópios que são eles corrigem para anomalias na imagem, enfim, tem várias características muito interessantes. A gente não vai explorar aqui. Quem gosta de foto, eu vou dizer que eu tenho um manual da Leica. Leica é uma fabricante de microscópios muito famosa, né? Que para quem gosta de fotografia é sensacional. Então, assim, tem tudo a ver com fotografia, microscopia de luz. Então, quem gosta de fotografia geralmente gosta de estudar microscópio. Bom, aqui então eu coloquei para vocês um panorama bem geral de como que aparecem as imagens em diferentes tipos de microscopia. Então, tem microscopia de luz de campo claro, de contraste de fase, de polarização, interferência de Nomarsky, de fluorescência e confocal.
De todos esses, embora eu vá falar de todos para vocês, o que eu mais vou focar são nesses dois últimos aqui. Por quê? A biologia avançou demais com o desenvolvimento desses microscópios. Quando eu entrei na faculdade, já faz mais de 20 anos, né, eu tinha a idade de vocês, a gente usava muito ainda radioisótopo, ou seja, moléculas marcadas com radioatividade para poder rastrear, para poder achar as moléculas dentro da célula. E naquela época estavam desenvolvendo tanto os fluoróforos, moléculas que emitem fluorescência, quanto os microscópios que usam essa fluorescência. E aí foi por que isso se desenvolveu tanto? Porque trabalhar com radiação, radioatividade é muito perigoso, né? Não é adequado. Quanto menos você usar, melhor, mas a radioatividade dava informações que não tinha nenhuma outra técnica que fornecia. Então, paulatinamente, a microscopia de fluorescência, e principalmente essa aqui, a confocal, foi se tornando quase que imprescindível na biologia celular. Então, eu vou mostrar para vocês algumas imagens que mostram qual tipo de informação que essa microscopia dá. Tá? Então, todos os tipos de microscopia são importantes, mas como essas aqui são atualmente, principalmente a confocal, são com certeza as que mais desenvolveram a biologia celular nos últimos anos, eu prefiro dar um espaço maior para ela nesse momento. Então, olha só, que legal. Aqui a gente está vendo a mesma célula, provavelmente um fibroblasto pela carinha dele, com vários tipos diferentes de microscopia de luz. O que muda entre elas? O que muda é a detecção de diferentes raios de luz. Então, por exemplo, o microscópio de luz normal, que é esse que a gente tem no laboratório, quando vocês forem usar, vocês vão ver, esse aqui é o microscópio de campo claro. Veja que está muito mais apagado que os outros. Né? Então, assim, ele dá, digamos assim, a menor quantidade. Isso é uma célula que foi colocada para observar sem corante, sem nada, pelada, assim, né? Sem mais nenhum preparo. Ela só foi fixada para não deteriorar e foi colocada para observar. Então, assim, quando a gente não tem corante, ou quando a gente precisa observar uma célula viva e não quer que ela morra para poder fazer o tratamento, quer mantê-la viva e aí não pode fazer tratamentos como fixação, coloração e outras coisas, essas metodologias aqui dão informações mais detalhadas da morfologia do que o microscópio de campo claro. Então, por exemplo, essa aqui é de contraste de fase. Ó, para observação de amostras muito finas, que não podem ser coradas, às vezes a célula viva, utilizam-se técnicas de contraste, de muito contraste. Ela se baseia no atraso que raios difratados apresentam em relação a raios não difratados. Então, o microscópio de contraste de fase, digamos assim, te dá essa informação, né? Consegue distinguir melhor os raios que sofreram difração daqueles que não sofreram, e aí você consegue enxergar. Aqui tem um outro, né? Interferência diferencial, contraste de interferência, que a gente acaba. É tanta coisa que a gente chama de microscópio de Nomarsky também, e de campo escuro. Esse é o de campo claro, esse é o de campo escuro. Ó, nessa aqui, em uma amostra, diferenças de composição e espessura geram índices de refração ligeiramente diferentes. Parece até uma microscopia eletrônica de varredura, mas não é, porque a microscopia, na verdade, é de pouco aumento aqui em relação à microscopia eletrônica, né? Então, o contraste de Nomarsky é uma utilização de um analisador semelhante à da polarização, que seleciona a luz em uma única direção e, em seguida, ela é dividida em dois feixes afastados por um prisma. Bom, eu coloquei aqui para vocês lerem, depois para vocês até poderem fazer os exercícios, mas assim, é mais para vocês entenderem que não tem só tudo isso aqui, todas essas que a gente está vendo, são microscopia de luz. Porém, para poder dar uma melhor definição da imagem, nós podemos fazer algumas manipulações com os raios de luz que compensam o fato de que não temos corante ou não temos formas de diferenciar, por exemplo, aqui o núcleo, citoplasma, matriz extracelular e assim por diante, tá? Então, tem formas, metodologias que podem ser feitas para melhorar o microscópio de luz e dar mais definição. Esse aqui também é usado quando você tem
estruturas ou tecidos que tem muita essa informação aqui, ó. Então eu vou explicar esse aqui. Microscópio de polarização. Ele faz o seguinte: ele tem um cristal polarizador que vai selecionar apenas um plano da luz incidente. Lembrando que quando a luz passa pela amostra, ela muda a sua orientação. Então, no microscópio de polarização, ele vai captar só uma parte desses raios. A outra parte ele despreza. Então, ele irá bloquear a passagem. Então, aqui, ele, ó, então isso é muito utilizado quando a gente tem uma, por exemplo, aqui, isso aqui é uma fibra muscular. A fibra muscular, ela é estriada. Quando a gente olha na microscopia de luz normal, de campo claro, para poder ver, na verdade, isso aqui, teria que corar e ela teria que estar muito bem preparada. No microscópio de polarização, como tem faixas onde a luz passa e outras faixas onde a luz não passa, facilmente, então, ou seja, ela tem regiões que são anisotrópicas, o microscópio de polarização permite ver melhor a estriação dessas fibras. Né? Então, quando eu tenho uma suspeita, ou quando eu tenho, às vezes, a certeza de que o que eu estou observando tem essa característica de desvio da luz de forma significativa, a microscopia de polarização pode ser uma técnica muito interessante para quê? Para visualizar a morfologia dessas estruturas celulares. Aí eu cheguei aqui onde eu queria chegar. Então, como eu falei, os outros, não que os outros não sejam importantes, tá? Mas é que esse daqui é muito importante. Então, como eu não posso ficar 1000 horas falando com você, eu vou tentar priorizar a técnica que eu queria que todo mundo soubesse, eu queria que todo mundo aprendesse essa técnica. Então, aqui eu tô vendo a imagem que eu tenho no microscópio de fluorescência. Ela é meio frustrante, né? Ela não parece tão interessante assim, parece que a gente não está enxergando direito. Aqui é o DNA, aqui é citoesqueleto, né? Mas ela é interessantíssima para nós. Então, ela trabalha com o princípio da fluorescência. O que é a fluorescência? Eu imagino que vocês até saibam, mas eu vou lembrar porque é importante. Então, vamos imaginar um átomo aqui. Esse átomo tem uma natureza de emissão de fluorescência. Então, como é que acontece isso? Ele tem o seu elétron, ele está lá naquela órbita usual. Quando esse elétron recebe uma energia, e essa energia pode vir, por exemplo, pela absorção de um raio ultravioleta, e ele fica energizado, ele muda de... Nossa, esqueci como é que chama isso. Muda de órbita aqui, né? Ele muda de. Ele está energizado. Então ele vai começar. Ele vai ficar por um tempo instável, por pouco tempo, na verdade, numa posição de maior energia. Rapidamente, no entanto, ele vai liberar essa energia. E essa energia que ele libera não é igual à energia que ele absorveu. É a energia que ele. Não é igual à energia que foi usada para excitá-lo. É igual à energia que ele foi capaz de absorver, que é sempre fixa, tá? Então, um fluoróforo, ele sempre vai emitir fluorescência no mesmo espectro, sempre. Porque é da natureza dele. Então, ele vai absorver uma quantidade dessa energia aqui, vai ficar energizado e rapidamente ele vai liberar essa fluorescência de volta. Se ele emite fluorescência na faixa do verde, ele vai emitir uma luz verde. Se ele emite uma fluorescência na parte do vermelho, ele vai ficar vermelho. Ou azul, e assim por diante, tá? Então, é isso que está mostrando essa tabela aqui. São diferentes tipos de fluoróforo. Ó, tem vários aqui, ó. DAP, esse Sci5 aqui, esse Sci3 aqui. Então, cada um deles tem uma cor específica. E essa cor significa o quê? Quando ele foi citado, ó, laser line, quando ele foi citado com um raio de luz desse comprimento de onda, ele não vai emitir o mesmo comprimento de onda que fez a excitação, ele vai emitir esse comprimento de onda. E aí eu tenho que ter um microscópio que não vai enxergar tudo, porque esse microscópio aqui, esses microscópios de fluorescência, eles não são capazes de enxergar tudo como o microscópio de luz faz. Mas ele consegue detectar comprimentos de onda específico para mostrar para nós aonde aquele marcador que eu coloquei está. Então, eu consigo rastrear, muitas vezes, dentro das células, aonde está alguma proteína, alguma molécula do meu interesse, né? Então, é isso que está mostrando aqui também. Então, eu tenho uma luz de excitação, que geralmente é ultravioleta,
não que seja só, tá? Mas geralmente é ultravioleta, ou seja, invisível para os nossos olhos, vai excitar o fluoróforo e o fluoróforo vai ter um espectro de emissão. Esse espectro de emissão, ele vai. Só tô vendo aqui se alguém mandou mensagem que acabou minha aula. Ele é sempre fixo. Ele é sempre fixo e vai variar conforme o fluoróforo que eu utilizei. Todos aí, meninos? Acho que sim, né? Não tem nenhuma mensagem aqui no. Tudo certo, professora? Tá, joia, obrigada. Então, assim, guardem essa informação por enquanto. Agora vamos ver lá. Olha só, então esse microscópio aqui é um que eu queria muito que vocês entendessem como ele funciona. Primeiro, porque ele não é tão óbvio, e segundo, porque ele é muito importante para a gente poder entender essas imagens. Quando a gente olha essas imagens no livro de biologia celular, no início elas podem parecer sem graça e, sabe, assim, não parece tão interessante. Mas elas trazem informações biológicas que durante muito tempo só seriam conseguidas com radiação, com radioatividade, né, com utilização de radioisótopos. Então, olha lá. Aqui está o olho, certo? Então, aqui está chegando a imagem que eu quero observar. E aqui está o meu material biológico que eu quero estudar. Então, assim, esse material biológico que eu quero estudar, vamos imaginar que eu quero ver o fuso mitótico. Né? Eu quero ver como que durante a metáfase o fuso mitótico está disposto. Aí eu fui lá e marquei os meus citoesqueletos microtúbulos com um fluoróforo que emite um determinado comprimento de onda quando ele é excitado, né? Então eu tenho uma fonte de luz, essa fonte de luz emite raios de diferentes comprimentos de onda. E aqui eu tenho um filtro, ou aqui ó, filtro de barreira. Esse filtro de barreira vai deixar que só um determinado comprimento de onda entre na estrutura de lentes e aí ele vai bater nesse espelho aqui. Esse espelho é chamado espelho dicróico. Na verdade, tem outros nomes mais simples, tanto faz isso aqui. O que importa para nós é que esse comprimento de onda de excitação aqui não vai passar direto. Ele não vai passar direto. Quando esse comprimento de onda, que geralmente é um comprimento de onda menor, de mais alta energia, que eu saiba sempre menor, ele vai bater e vai ser jogado, vai ser refletido em cima da minha amostra. E vai fazer o quê? Vai excitar as moléculas do fluoróforo, que vai então, lembrei da palavra, o elétron muda de orbital. Ele muda de orbital, ele fica energizado, mas rapidamente ele perde essa energização e emite aquela radiação que ele tinha captado na forma de um outro comprimento de onda, que é esse verdinho aqui. Então, esse é o espectro de excitação e esse é o espectro de emissão. O espectro de emissão sempre tem um comprimento de onda maior do que o espectro de excitação. Então, quando ele chega nesse espelho aqui, ele passa direto. Ele não vai ser barrado pelo espelho dicróico. Então, ele passa pelo sistema de lentes e chega até a ocular para ser visualizado ou para ser registrado no computador, né? Tá vendo que tem aqui, tem as oculares aqui, e também muitas vezes tem um registro no computador associado. Principalmente se for um microscópio confocal, que já vai complicar um pouquinho a história. Então, quando eu tenho um microscópio de fluorescência, eu não vejo bonitinho a célula como eu vejo na microscopia de luz, mas eu vejo localizações específicas. Então, por exemplo, aqui eu estou vendo provavelmente a cromossomo, pela característica da marcação aqui. Eu estou usando um fluoróforo que está pondo em evidência alguns genes em que ficam em cromossomos separados, tá? E eu estou vendo eles de uma forma definida dentro da célula, onde eles estão, tá? Bom, o microscópio de fluorescência, então, revolucionou a biologia celular porque permitiu rastrear, muitas vezes, moléculas dentro da célula ou na superfície da membrana. Enfim, deu toda uma outra dimensão que antes estava inacessível. E aí, ele foi sofisticado para formar para microscopia confocal.
O que é a microscopia confocal? Nada mais é do que um microscópio de fluorescência. Então, aqui eu tenho um microscópio de fluorescência aqui na parte de cima e aqui na parte de baixo um microscópio confocal. Só que além de usar dessa forma de espectro, tem uma radiação de excitação, tem uma radiação de emissão, e eu vejo aonde que, e aí eu tenho um detector de fluorescência, ou seja, o microscópio de fluorescência, ele não enxerga tudo, ele enxerga só comprimentos de onda específicos. Então, além disso, eu tenho planos óticos, que é isso daqui, ó. Focal planes são planos óticos. O que eu estou vendo aqui? O meu espécimen, ele é bem fininho, só que ele não é tão fininho assim quando a gente pensa em termos microscópicos. Então, na verdade, na microscopia confocal, o microscópio consegue pegar raios de planos específicos. Então, ele consegue primeiro pegar os raios, detectar os raios desse plano. Depois, ele consegue detectar os raios desse plano, e depois desse plano, e assim sucessivamente. Então, ele faz como se fosse cortes óticos. Ó, planos ou cortes óticos ao longo da espessura da amostra, gerando uma imagem tridimensional, ou seja, melhorando a definição e a resolução da imagem. Tá? Então, a microscopia confocal, que surgiu a partir, é o mesmo fundamento que a gente viu no slide anterior. Ó, eu tenho um espelho dicróico, eu tenho uma radiação de excitação, então eu tenho uma fonte de luz, um laser. Essa luz de excitação, quando bate no espelho dicróico, ela vai ser refletida e jogada na imagem. E aí, essa imagem vai ser esse laser vai excitar o fluoróforo, que vai emitir uma radiação, e aí a radiação de emissão é essa vermelha. Tá vendo? Então, aqui, ó, eu tenho desse plano óptico, eu tenho três raios saindo aqui. Que aí ele vai montar uma imagem. Então, ele vai montar uma imagem com esses raios que saíram daqui, ele monta uma fotografia desse plano óptico. Com os raios que saem quando o laser excita esse plano aqui, nessa altura, nessa espessura, outro plano óptico, e assim por diante. Então, eu vou montar uma imagem tridimensional. A microscopia confocal, ela melhorou demais a qualidade da imagem da microscopia de fluorescência. Bom, eu sei que está cansativo tudo isso, então eu vou resumir muito essa questão das outras microscopias agora, porque, na verdade, vocês vão ter a oportunidade de trabalhar isso em alguns exercícios, mas eu queria falar para vocês o fundamento. Então, além das microscopias de luz, né, que são essas que a gente viu agora, também tem a microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica, ela é muito mais... são estudos muito mais fechados, é muito mais difícil de fazer, de preparar. Geralmente, quem trabalha com microscopia microscopia eletrônica trabalha só com isso. E muitas vezes nem são biólogos ou veterinários ou médicos, são pessoal da física mesmo, porque envolve manipulação de um equipamento que exige um conhecimento da física muito mais aprofundado até do que da própria biologia. Lógico que, na verdade, a gente trabalha em equipes multidisciplinares, o fato é esse, né? O que a microscopia eletrônica faz? Ela vai dar uma altíssima resolução. E por que ela dá uma altíssima resolução? Porque ela usa feixes de elétrons ao invés de luz. Então, o comprimento de onda desses feixes de elétrons é muito menor. E quando o comprimento de onda é muito dos raios, né, do espectro, então como o comprimento de onda é muito menor, o poder de penetração na matéria é muito maior, e aí a informação de resolução vai ficar muito maior também. Aí a gente tem dois tipos básicos, na verdade hoje em dia tem mais, tá? Não vou mentir para vocês, mas tem alguns mais novos que eu não tive tempo eu mesma nunca estudei, e aí não dava tempo de eu trazer para vocês como eles funcionam. Mas o fundamental, esses aqui, são os que a gente mais vê nos livros de biologia celular. Os outros são muito mais restritos, ainda são relativamente novos dentro da biologia celular. Então, nós temos a microscopia eletrônica de transmissão e a microscopia eletrônica de varredura. Olha só, enquanto que a microscopia de luz, que é essa imagem aqui do meio, me dá uma amplificação, me dá uma resolução que permite uma ampliação em torno de 1000 vezes, então, por assim dizer, no microscópio de luz, eu consigo aumentar 1000 vezes a resolução do meu olho. A resolução de um microscópio eletrônico pode ser de 1 milhão ou mais, tá? Dependendo na verdade,
a maior limitação na microscopia eletrônica não é o equipamento, não é o microscópio, é a preparação do material biológico, porque é muito difícil fazer quer dizer, em termos gerais, né? Assim, não é uma coisa que a gente faz tão fácil quanto fazer uma preparação de microscopia de luz. Então é muito difícil preparar um material para microscopia eletrônica. Por isso que os locais que fazem microscopia eletrônica geralmente são especializados para poder fazer esse material o melhor possível. Então, aqui eu tenho uma imagem de uma microscopia eletrônica de transmissão, onde os feixes de elétrons atravessam o material biológico igualzinho faz o microscópio de luz. E aqui eu tenho uma imagem de uma microscopia eletrônica de varredura, onde os elétrons eles não atravessam o material, eles definem a superfície. Então, a microscopia eletrônica de varredura vai dar esse aspecto aqui de tridimensional, né? Então, aqui a gente tem o mesmo tecido, que é o fígado, mostrado por 3 técnicas diferentes. Uma coisa importante aqui, deixa eu falar, olha. Utiliza feixes de elétrons no lugar de feixe de luz e a amostra é analisada no vácuo. Por que tem que ser analisada no vácuo? Porque os feixes de elétrons, se eles chocarem com as moléculas do ar, eles vão perder o alinhamento para poder passar através da amostra. E para poder preparar esse material, o contraste é dado por tratamento da amostra biológica com metais pesados eletron-densos, porque são esses metais pesados que são utilizados para preparar o material que vão interferir com o fluxo de elétrons. Então, aqui só rapidamente, aqui está mostrando uma foto de um equipamento, geralmente parece, os microscópios eletrônicos, eles têm esse aspecto bem antiquado mesmo, né? Hoje em dia eu já não sei o quanto que eles mudaram, mas de forma geral não é um equipamento que a gente fica comprando novo toda hora, então eles têm essa característica mesmo, né? E eles vão fazer o quê? Os feixes de elétrons são controlados por campos magnéticos. Então, para vocês precisam entender que a gente chama de lente, lente objetiva, mas de lente isso aqui não tem nada, são campos magnéticos. É só uma forma de fazer uma comparação com o microscópio de luz, lente intermediária. Tudo isso aqui são campos magnéticos que interferem com a direção do feixe de elétrons, né? Então, os feixes de elétrons são controlados por campos magnéticos gerados por bobinas elétricas, assim como os raios da luz são pelas lentes de vidro, né? Então, não é lente, embora a gente chame de lente, são campos eletromagnéticos que interferem com a direção dos feixes de elétrons. Os elétrons são liberados a partir de um feixe metálico e acelerados, criando um feixe. E aí esse feixe vai passar através da amostra aqui, Então, assim como o raio de luz, o feixe também passa através da amostra. E aí esses raios vão ser desviados, né, para dar um aumento, uma amplificação da imagem. Esses elétrons, eles imprimem, né, eles se chocam contra uma tela fluorescente que vai ser traduzindo uma imagem. Então, essa imagem aqui, veja, não tem olho aqui, né? Então, o olho não enxerga, não entende isso. Essa imagem vai ser transformada, vai ser uma imagem virtual que vai ser mostrada na tela do computador, tá? Isso no caso, esse aqui então é um microscópio eletrônico de transmissão. Então, no microscópio eletrônico de transmissão, a gente tem os feixes de elétrons atravessando o material biológico preparado com metais eletron-densos que vão interferir no fluxo do feixe de elétrons e depois esses elétrons vão ser, digamos assim, espalhados, né? Vai ocorrer um espalhamento dado pelos campos magnéticos que são gerados e são chamados de lentes, só para parecer que é lente, mas não é. Aí, no caso da microscopia eletrônica de varredura, vai lembrar um pouco aquele microscópio eletrônico microscópio de fluorescência, né? Porque o material está aqui, os elétrons incidem e são desviados e são detectados, né? Então, na verdade, os feixes de elétron não atravessam a amostra, ele vai mostrar a superfície da amostra. Então, na microscopia eletrônica de varredura, eles não passam, o feixe de elétrons é movido ao longo da amostra, que vai emitir seus elétrons. E aí eles são capturados por um detector e amplificados para projeção em um monitor.
tá? Então, assim, na verdade, o fundamento é o mesmo. Qual que é o fundamento? Nós temos campos eletromagnéticos que interferem nos feixes de elétrons que são gerados, e esses feixes de elétrons é que passam, é que definem a superfície, no caso aqui a superfície da amostra, ou que passam através da amostra no caso do de transmissão. E qual que é a vantagem? Por que tem mais resolução? Porque o comprimento de onda é muito menor do que o comprimento de onda da luz visível. Né? Então aqui não precisa ser visível, porque esses feixes vão ser decodificados, ó, o detector de elétrons, e aí a gente tem uma imagem amplificada gerada a partir dos elétrons que imprimem, que se chocam nesse detector. Bom, aqui é isso, né? Assim, só para terminar, na verdade, isso aqui a gente trabalha no laboratório, mas como a gente não tem aula de laboratório, eu vou falar rapidamente para vocês e depois a gente volta nisso no exercício. Então, quando a gente tem. As nossas objetivas não tem tanta informação assim, não, tá? Mas eu queria colocar para vocês aqui, para vocês saberem o que pode estar dizendo na objetiva. Aqui é o poder de magnificação, e esse número, então sempre tem a magnificação e a abertura numérica, ou carinhosamente chamada AN, né? Esse número aqui, abertura numérica, é que a gente usa para calcular a resolução, tá? Usa para calcular a resolução. Então, objetivas são o componente mais importante do microscópio, sendo que a sua qualidade é definida pela sua resolução, que está nesse númerozinho aqui. Tem várias outras características que ficam impressas, né? Assim, por exemplo, essa aqui está dizendo que ela funciona com óleo de imersão, aqui está dizendo que ela é planocromática. Pode ter várias outras informações, na verdade, mas assim, aqui nesse momento eu vou ficar com vocês em magnificação, quantas vezes pode aumentar, e aqui resolução. Então, essa aqui é uma informação que a gente tem que saber interpretar. Esse número aqui, então, é um número que significa isso aqui, ó. A abertura numérica é n vezes o seno de micro, onde n é o índice de refração do meio entre a objetiva e a lamínula, que pode ser o ar ou o óleo, no caso da objetiva de imersão, dividido pela amostra, e μ, esse B aqui ficou a mais aqui. μ é a metade do ângulo de abertura da objetiva. Fato é que esse número é fixo, né? O caso já está escrito aqui. E como que eu calculo o limite de resolução? A partir desse número que está impresso na objetiva, que é um número que depende da característica do quê? Da lente, né? Da lente que está colocada ali. O limite de resolução, que é o Dzinho aqui, é o calculado por capa vezes lambda dividido por 2 vezes a abertura numérica. Bom, eu deveria detalhar com vocês um pouco mais de onde surge esse valor constante aqui de 61, mas isso, na verdade, não foge um pouquinho do escopo do tempo que eu tenho com vocês, mas enfim, o que conta nesse momento é que a gente usa esse valor constante de 0,61. Lambda é o comprimento da luz visível. Mas aí, lembra que lá atrás eu falei que a luz visível é uma composição de diferentes comprimentos de onda? Então, geralmente, a gente usa o ponto 55 ou ponto 5, que é, digamos assim, o meio do espectro. Então, a gente vai pelo meio do espectro. Então, que seria o verde, né? Então, a gente multiplica 0,61 por 0,5, 0,55 e divide por 2 vezes a abertura numérica, ou seja, 2 vezes 1,40, que é esse aqui, para a gente poder calcular o limite de resolução. O que é o limite de resolução? É a menor distância entre dois pontos que a lente consegue, que a lente consegue detectar como pontos diferentes. Então, se eu tiver, por exemplo, um limite de resolução, só para vocês entenderem, se o meu limite de resolução é 0,1 milímetro, se eu tiver 0,05 milímetro de diferença, de distância entre dois pontos, o meu olho, por exemplo, já vai me dizer que é um ponto só, ele não vai achar que são dois pontos. Agora, se eu tenho um limite de resolução menor, olha só, quanto menor é o meu limite de resolução, maior vai ser o meu poder de resolução. Isso causa uma confusão danada na nossa cabeça. Então, por isso que eu digo, tem que fazer uns exercícios para treinar, para não confundir. O limite de resolução, quanto menor ele é, melhor o microscópio é.
Eu quero o limite de resolução, assim, nossa, eu quero conseguir diferenciar o máximo possível a intimidade da matéria. Mas eu esbarro nisso aqui. No que eu esbarro? Eu esbarro na abertura numérica da minha objetiva e no lambda. O lambda que é o comprimento de onda da luz visível, que é bem limitado. Por isso que também microscopia eletrônica consegue ter tanta resolução, porque não usa a luz visível, mas o microscópio de luz, ele vai usar a luz visível. Meninos,